Aí, os direitos sociais, quer dizer, civis e políticos, saúde, educação, educação, educação humana, vida, segurança pessoal, devido processo legal, tribunal competente, tribunal de tribunalização e adobe, são alguns exemplos. Só que esse pacto, ele tem uma preocupação além. A preocupação não era só colocar um direito, porque a lei do certificado de direito existia um mecanismo de proteção a esse direito e monitoramento para saber se esse direito realmente estava assegurado. Existiam dois meios de fazer isso. As comunicações interestatais e os relatórios anuais. Os relatórios anuais, todo país que é signatário da pacto, ele tem que fazer relatórios. Até hoje tem que fazer. De como ele está efetuando esse direito, quais são os mecanismos, as medidas que ele está adotando para que esse direito fosse efetuado. Anual. Que era enviado à Comissão de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Humanos. Deixa eu só fazer uma pergunta. Não sei se vocês viram, inclusive hoje, no jornal, nos jornais, hoje o Brasil foi abrir a sede da ONU, né? O Celso fez um discurso de abertura, que hoje é o dia que o Brasil tem direito para fazer essa abertura. E exatamente eles estavam discutindo, ele apresentou as ações que o governo brasileiro vem implementando e estão discutindo os objetivos para o desenvolvimento do direito. Né? Quais são os objetivos? E era assim, eles tinham que elaborar relatórios e a comissão pesava para ver se realmente as medidas que eles estavam adotando realmente estavam sendo eficazes na implementação dos direitos da dignidade da pessoa humana. As comunicações interestatais funcionavam da seguinte forma. Dois países que eram signatários do pacto, um poderia denunciar o outro. Denunciante e denunciado. Aquele país estava violando. Os direitos humanos estavam. Mas para que isso acontecesse, existiam regras. Não era só assim. Porque, além de ser signatário do pacto, denunciante e denunciado, eles tinham que ter aderido a esse sistema de comunicação internacional para que um pudesse denunciar o outro. Que estava ocorrendo naquele país violação do direito que aquilo ali fosse apurado. Não era só, se o país fosse signatário do pacto, mas não tivesse aderido ao sistema, não poderia fazer isso. Tem que os dois ser signatários, ter aderido ao sistema, não somente ao pacto, mas ao sistema de comunicações interestatais. E assim, eles elaboraram o Pacto de Direitos Civis Políticos, de 1956, até foi limitado aquilo que geralmente, de uma maneira geral, a Declaração Universal tinha colocado. Eles já tocaram em pontos específicos. Tudo tem aqui na Declaração Universal. Mas ele foi uma princípios. Lá, eles buscaram dar mais especificidade à matéria. Existiu também um protocolo facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Qual é a importância desse protocolo? Que esse protocolo ele foi mais além desse sistema de proteção para proteger os direitos humanos. E o que foi que ele fez? Então, extraordinário. Como eu disse, comunicações interestatais só faziam o quê? Os países. Relatórios só faziam o quê? Países. Aqui vai haver uma diferença. Esse que está fazendo Júlio. É uma coisa. Ele está fazendo assim. Está virado. Muito bom. Vai haver uma diferença. Se agora. Assis. Ele já está se preparando. E vai haver uma diferença. E nesse caso aqui, não vai ser esse sistema de comunicações interestatais e nem o sistema de relatórios. Vai ser o sistema de petições individuais. Como diz, petições individuais
todo país que tivesse a lei, um cidadão que tivesse a lei naquele país e tivesse o seu direito violado, ele poderia representar o povo dos outros. E ele evidentemente, estava sofrendo. Estava tendo o seu direito violado, esbulhado naquela nação. É como se fosse um processo civil. O processo civil brasileiro é assim. O artigo 6 para dizer: ninguém pode pleitear direito alheio. De nome próprio, direito alheio. Salvo as regras que a lei determina. Aqui foi o caso. Só quem sofreu essa violação é que poderia peticionar. Mas ninguém. Só que aí o comitê foi mais além e disse: no caso de organizações que representam aquela pessoa, elas também poderiam pleitear o direito da violação e a pessoa ter sofrido. É o que o direito do trabalho faz aqui no Brasil. É só associar o direito do trabalho. O sindicato não pode pleitear direitos trabalhistas e não trabalhador. Ele vai fazer lá. A mesma coisinha. A organização que ele representasse, se fosse uma organização, por exemplo, negra, ela poderia continuar. Se percebesse que o direito individual daquele cidadão estava sendo violado. E quando a gente fala em direitos civis e políticos, vai haver uma diferença. Direitos civis e políticos são direitos interessados ao indivíduo. Direito à vida dele, direito à segurança pessoal dele, direito à nova defesa dele, contraditório dele. Vou mostrar um pouquinho que eu estou falando isso lá na frente quando eu for contrapor direitos econômicos, sociais e culturais. O pacto, que agora eu vou me referir, direitos econômicos, sociais e culturais, falei, é um rol extenso. Direito de formar sindicatos, de ter sindicalizado, educação, saúde, previdência, não sei o que mais. O artigo 6º, que é mais ou menos. O artigo 6º, 7º, 8º da Constituição, ali são direitos sociais, econômicos e culturais. E esse direito também é um sistema de relatórios. Também é um sistema de relatórios. Em que os países deveriam informar quais são as medidas programadas, são direitos programados, quais são os programas que eles estão desenvolvendo para que ocorra a efetivação desse direito por meio do seu nacional. Mas está E existiu esse sistema também de relatórios, muito bem desenvolvido. Ninguém fazia relatório, obrigatoriamente. Porque, como eu disse, não bastava apenas assegurar o direito. Não interessava só assegurar o direito. Além de assegurar o direito, tinha que haver uma fiscalização para saber se o direito estava sendo assegurado e estava sendo respeitado. Esse era o interesse maior dos pactos também. E a diferença é o seguinte: dos direitos civis e políticos para as sociedades culturais. Eu disse anteriormente que lá eram os direitos interessados aos indivíduos, ou seja, são direitos individuais. Que diferente? Aqui são deveres compilados ao Estado. E para que exista direito à educação, o Estado tem que cumprir sua obrigação. Ou seja, além de ser direito individual, é dever do Estado fazer com que esses direitos realmente cheguem em toda a sua plenitude a toda a sociedade. E aí eu tenho uma diferença. Um dever compilado do Estado, o outro é direito individual de cada cidadão. E já partindo diretamente para as minhas considerações finais, eu analisei, pensei, isso eu poderia deixar trazer esse assunto aqui para baixo. Porque a gente diz, sim, que qual é a importância dessa Carta Internacional dos Direitos Humanos hoje para a gente?
Eu vou mostrar uma regra do jurídico brasileiro. Se vocês pegarem a Constituição de 67, a emenda constitucional número 63, número 69, sabe o Planalto é isso? Então você emenda a minha Constituição. Não, mas é uma força de construção, é verdade. É uma emenda, mas na verdade é uma Constituição que alterou praticamente toda a Constituição. Hoje são os constitucionalistas modernos não admitem mais. É emenda, só que não sabe o Planalto tem. Emenda não, mas a gente sabe que é uma força de construção. Aprenda para falar. Cisânia doutrinária. Não é mais correto dizer emenda constitucional. A número Sim, é a Constituição. Constituição de 69. Embora foi criado por via de emenda, mas é uma Constituição. Como os direitos só foram tutelados em 1966, assinatura dos pais, naquela época, direitos humanos, direitos fundamentais, não era tão importante não para a sociedade. Pode pegar essas duas constituições, se a gente pegar, eu estava lendo, estava devendo as constituições. Os direitos fundamentais da Constituição 69 só vem, sabe quando? No artigo 153 da Constituição Federal. Aí você vê. E direito fundamental naquela época era coisa de segundo, terceiro plano na ordem jurídica. A organização do Estado era mais importante. Era pacífico para todo e qualquer Constituição. Hoje não. Quando a gente abre o Vadimeco, sua primeira página está lá. Artigo 5º da Constituição Federal. Direitos e garantias fundamentais do cidadão. Ou seja, deixou de ser fundada a Constituição e agora já está no início da Constituição. Ou seja, o homem passou a ser mais importante, o seu cidadão, do que a própria organização do Estado. O poder judiciário, o poder legislativo e executivo, depois. Isso aí tudo é depois. Primeiro, tem os direitos assegurados pelo mundo. Os seus 73 incisos. Isso mostra a força e esses documentos, a Carta Internacional dos Direitos Humanos, dentro dela contém a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Civis e Políticos, e o protocolo facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, foram primordiais para que, na perspectiva jurídica moderna, contemporânea, colocasse, primeiramente, os direitos e a dignidade da pessoa humana, acima de toda qualquer base que venha compor uma Constituição de toda qualquer nação. Que não existe direito contemporâneo sem se imaginar, assegurar e dispor dos direitos e garantias individuais de toda qualquer cidadão. Essa é a minha apresentação.